Queridão, professor, pela sua experiência, você acredita que esse nível de dólar e juros, o Brasil poderia entrar em uma recessão daqui a um tempo? E ele educadamente avisa que continua. Será que o mercado já está precificando isso nas ações, independente dos bons resultados atuais das operações? Gratidão sempre. Então, com relação à segunda parte, vamos começar com a segunda parte. O mercado precifica bastante coisa, várias vezes não faz o menor sentido, tá? Quando a gente vê ali a precificação do que eles estão fazendo, muito provavelmente estão precificando um cenário muito menos positivo no futuro, de modo que acaba carregando as ações para baixo. Eu não acho que faz sentido, tá? Então, assim, eles estão precificando algo de futuro que eu não vejo como racional, tá? De modo que, sim, se você tivesse juros nesse nível e dólar nesse nível, por muito tempo, o Brasil poderia começar a sentir aquilo ali na economia. A gente ainda tem uma economia muito robusta, a gente viu esse mesmo tipo de pensamento permear o julgamento com relação à economia americana, certo? Se vocês lembrarem aí, não o caso recente de achar que vai ter recessão nos Estados Unidos, mas o caso mais antigo, certo? A gente ficou um bom tempo lá atrás, eu respondendo em live aqui, você não vê que o mercado está dizendo que vai ter recessão nos Estados Unidos, e você não está vendo, e você está contra o mercado, e blá, 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 aquela mesma balela de sempre. E o que a gente vê é que a recessão americana não aconteceu, certo? Os dados falavam uma coisa completamente diferente do que a gente tinha falado pelo mercado. Então, assim, sim, você tem razão no lance de que o mercado deve estar precificando uma recessão futura no Brasil, não só uma recessão, mas assim, uma desaceleração agressiva na economia pelos juros mais altos e pelo dólar mais alto. Mas eu não vejo isso sendo levado a cabo, tá? Hoje saiu uma notícia aí que deve abalar o mercado, que é reajuste de servidor público do governo, que deve custar 17,9 bi para o governo em 2025. Tá? Quando eu falo em 2025, eu estou falando de um novo orçamento, não desse orçamento agora, de modo que as pessoas têm uma dificuldade de compreender a diferença entre... Primeiro, as pessoas têm uma dificuldade grande de compreender como é que funciona o orçamento no Brasil, déficit, por aí vai, certo? Veio bastante gente comentar ali no canal, teve trocentos bilhões, teve trocentos trilhões de déficit nesse ano e blá, 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 e desconsiderando completamente que um pedaço considerável daquilo ali é por causa dos juros pagos sobre a dívida acumulada de toda a história do Brasil, tá? Então, assim, tem que cuidar quando fizer esse tipo de avaliação, tá? Então, sim, dólar e juros mais altos podem levar o Brasil a ter uma desaceleração econômica e até uma recessão? Pode, mas nesse momento, se você parar para ver os dados, você não vê nada indicativo disso, certo? Você é uma economia bem resiliente. Acho eu que os juros estão indo numa direção que não faz muito sentido. Você está tentando combater fatores que você não consegue com juros. A política monetária, eu não consigo dizer que tem um quê de político, porque tem um pedaço considerável dos membros do Banco Central que foram colocados lá pelo Lula. Então, se você tivesse algum nível de pensamento político envolvido ali, você teria algum nível de descasamento entre o que os indicados do Lula estavam dizendo e os indicados do Bolsonaro, o caso do Campos Neto, estariam dizendo. Mas você vê eles em conjunto, e eu vejo assim, fazendo uma leitura que eu acho um pouco deturpada da realidade. Tá? Quando você vê o que a gente tem de inflação hoje, quando você vê a pressão inflacionária, quando você vê o descasamento de expectativas, você vê muito mais por questões que são exógenas e que o mercado ainda não vê que são exógenas. A gente viu ali, agora, recentemente, a queda da inflação contratada, certo? Pela eletricidade, por exemplo, pela energia elétrica, que eu tinha comentado lá atrás, que agora fez efeito, certo? Fez menos 0,2 pontos percentuais de efeito na inflação, tá? Os fatores ali que têm empurrado para cima a inflação são fatores exógenos que você não controla com juros, que é o caso ali especialmente da carne bovina, pelo ciclo de produção do gado. Não o ciclo da carne bovina, não o ciclo do setor, nem nada disso. O ciclo da produção do gado. Gado é um animal que demora mais tempo para chegar na maturação, certo? Para poder ser cortado. De modo que, quando você tem mais tempo nesse processo, você acaba tendo momentos ali de maior pressão na arroba ou maior alívio na arroba. Pouco tempo atrás a gente teve maior alívio na arroba. Agora a gente tem um pouco mais de pressão, justamente pelos ajustes dos pecuaristas na criação do animal, certo? A gente tinha ali abate de fêmea há pouco tempo atrás, bem violento, bem agressivo. Agora a gente tem uma redução nisso, porque não precisa mais
a demanda está muito agressiva pelos animais que têm encoxo, tá? De modo que você tem um aumento no preço da carne. Isso daí você não vai controlar com juros, porque isso daí tem muito a ver com os animais que estão disponíveis. E aquilo ali não é algo que você controla a quantidade disponível do dia para a noite. De modo que a hora que passar esse efeito da alta, a hora que, quando você tem arroba mais alta, você começa a ter maior interesse em produção. Aí você vai ter o aquecido, o setor ali de botar os animais em criação, agora me fugiu o nome, mas botar os animais em criação fechada, tá? Os que são grass-fed, que são alimentados por grama mesmo, vão começar a ter mais disponibilidade, você vai ter um preço maior pelo filhote do animal, novamente me fugiu a palavra, tá? De modo que você vai começar a ter um aumento da oferta por causa que a demanda está tão apertada e porque você tem preços muito mais altos sendo recebidos. Isso daí se conserta naturalmente, certo? Com qualquer commodity, o inflacionamento da commodity é a resposta para confinamento e bezerro. O Paulão sempre sabia, estava só esperando o Paulão. Você tem uma demanda maior pelo confinamento, porque você tem preço mais alto. Muito obrigado, Paulo. Você tem uma demanda maior pelo confinamento, porque você tem preços mais altos, de modo que você tem mais gado que vai ser disponível daqui para frente. Agora, nesse curtíssimo prazo, você não vê aquele efeito no preço. Daqui a pouco você vai ver. Então, você começa a ter uma demanda muito maior pelo bezerro. Novamente, obrigado, Paulão. De modo que esse mercado, com qualquer commodity, tá? O que conserta o inflacionamento do mercado é o próprio inflacionamento. Você tem inflacionamento da arroba, você começa a ter maior demanda para criar aquilo ali, e aquilo ali naturalmente tem, eventualmente, uma oferta mais farta, de modo a liberar o mercado a ter níveis de preço mais baixos. Então, assim, volto a reforçar, isso daí não se resolve com juros, porque você tem um tempo ali de criação do gado, certo? Então, isso daí vai naturalmente se resolver. O que eu estou falando quando eu falo de 180 graus da mudança ali do Banco Central é justamente isso, certo? Você tem um aumento de juros consistente. Com esse aumento de juros consistente, você coloca o Banco Central atrasando a economia como um todo, que eles acham que estão fazendo uma posição, num direcionamento positivo, mas quando você olha o motivo daquela inflação acima do teto da meta, aqueles motivos são coisas que vão se resolver sozinhas. A gente viu a eletricidade se resolver agora. Se o governo fizer a questão do controle dos gastos, a gente tem o dólar se resolvendo, tá? Que o dólar não é um problema apontado nesse momento, o problema é a continuidade do dólar alto nesse nível, certo? Não vejo se mantendo. A questão do gado, que é o que está pressionando o IPCA 15 nesse momento, é justamente algo que se resolve sozinho pelo ciclo da cadeia. Quando você tiver tudo isso mirando para baixo, você vai se ver num momento de inflação apontando para baixo, certo? Os juros reais, que é os juros menos a inflação, crescendo agressivamente, e o Banco Central vai ter que fazer um movimento contrário agressivo para consertar aquilo. É esse o momento que eu me vejo nesse momento. Tá? Então, assim, sim, o Brasil pode entrar na recessão se mantendo tudo isso, mas eu acho que assim, assumir que isso vai se manter é algo equivocado que não faz sentido. Tá, queridão? Basicamente isso.